sistema não é seu amigo. Ele diz que é seu amigo. Ele diz que vai te dar garantias. Ele diz que vai te proteger. Ele não vai te proteger. Na primeira oportunidade, o sistema vai te abandonar. O inimigo, ele não é invisível, Joel. As pessoas não percebem que ele é o inimigo. Porque ele está visível. Só que ele se fantasia de amigo. Ele se coloca como se cuidasse dos interesses das pessoas, mas na verdade ele escraviza as pessoas. Ele se comporta como se ele pudesse dar segurança e garantias para as pessoas, mas na verdade ele é a garantia da pobreza para as pessoas. E eu estou falando do sistema. Parece uma coisa meio, uma entidade meio... Sistema. O que é o sistema? O que é o sistema? O sistema é a engrenagem de como as coisas funcionam. O sistema começa com um modelo educacional, que é seguido do emprego e que é seguido da previdência social. Esse é o sistema. Isso tudo nessa camada se apresenta como a solução e a garantia para as pessoas. O sistema educacional padronizado pelo MEC é muito ruim, é muito fraco, é muito defasado, então ele não tem condição de dar garantias para as pessoas, ao contrário, é uma máquina de desigualdade social. Eu pegava um ônibus que passava numa rua, que se chamava Avenida Suburbana, no Rio de Janeiro, e essa rua é uma rua cheia de bancos. E eu percebi que em uma determinada data do mês, aqueles bancos ficavam com uma fila interminável, rodando o quarteirão. Eu achava estranho, eram só velhinhos, né? Naquela fila. Uma vez eu perguntei para uma pessoa dentro do ônibus, os ônibus eram lotados, eu em pé, do lado de uma pessoa, eu tomei coragem e perguntei para aquela pessoa do que se tratava aquela fila. E ela falou para mim, aquilo ali é a fila da aposentadoria. Eu olhei para aquela fila da aposentadoria e um monte de velhinhos, um calor de 38 graus no Rio de Janeiro, com uma sombrinha, né, com um guarda-chuva, naquele calor, esperando para receber a sua aposentadoria, que certamente era uma mixaria. E aí eu me lembro quando eu olhei para aquela fila e falei, eu nunca na minha vida vou estar naquela fila. Nunca eu vou entrar nessa fila. E aquilo ali é o quê? É a fila do último estágio da vida de quem está dentro do sistema, que é a aposentadoria. E olha que naquela época não é como hoje. Naquela época se aposentava com 50 anos, depois teve reforma da Previdência, passou para 60, depois teve outra reforma. E vai ter outras, porque a conta não fecha. É um modelo falido. É um modelo que promete garantias, promete segurança, mas é um modelo completamente falido. A conta não fecha da Previdência e não vai fechar. É impossível fechar. É uma questão matemática. Então, no fundo, esse inimigo, ele se apresenta como amigo, mas na verdade ele é inimigo. Por que é inimigo? Porque o cara passa 10, 12 anos estudando nesse modelo que é falido, depois ele vai para um modelo trabalhista que explora a pessoa. E não é o empresário que explora a pessoa, é um modelo que explora. Por exemplo, o funcionário tem o FGTS. O que é o FGTS? Nada mais é do que o dinheiro do próprio funcionário, que é confiscado pelo Estado, e que é obrigado a ficar numa conta a qual ele não tem acesso, e que esse dinheiro fica aplicado e não corrige sequer a inflação. Isso é um confisco do dinheiro do cara. Não, mas isso aí é um fundo de garantia para te proteger. Ou seja, o inimigo, ele se traveste, ele se fantasia de amigo. Não basta confiscar o dinheiro, não basta não corrigir o dinheiro, tem que inclusive fazer você se ajoelhar para dar graças a Deus que o Estado está te protegendo ainda. E não dá nem para pegar o dinheiro. Não dá para pegar. Você vai ter que comprar um imóvel, ou se for demitido. Tem condições. Assim. Tem condições para você ter acesso ao dinheiro que é teu. Então, cara, eu fico vendo essa situação e muitas pessoas não percebem. O 13º salário não é um salário extra que uma pessoa tem. Ele é o salário anual do cara dividido em 13. Porque uma empresa faz um orçamento anual. Você faz orçamento na tua empresa? Sim. É anual? Sim. Pronto, então eu vou gastar tanto. É isso. E aí ele pega o salário e divide em 13. Então, em outras palavras, é um empréstimo compulsório que o empregado faz para o patrão. Ou seja, o patrão vai pagar o último salário dele no 13º mês e sem correção. Sem nenhuma correção. E você tem que levantar a mão pro céu, porque estou ganhando um salário extra. Não é salário extra. As pessoas acreditam nisso, mas não é o salário extra.
E aí entra a Previdência. E por aí vai, os descontos. Para pra pensar. Não, desconto tem muito. É um desconto descomunal. É descomunal. Descomunal, o desconto. E aí, se o cara ganha 10 mil reais, ele vai ter uns 3,5 de desconto. Aí ele recebe 6,5 na mão. Só que é o seguinte, ele custa para a empresa 19. Isso. Porque o salário dele é 10, a empresa gasta 19. Ele recebe 6,5. Só que do 6,5 que ele recebe, Joel, metade do que ele vai consumir é imposto. Metade. Em média, hoje no Brasil, 50% é imposto embutido. Tudo que você compra. Em média, claro. Tem produto que é menos, tem produto que é mais. Exemplo de carro, por exemplo, né? Carro é uns 40 e poucos por cento, 45%, mais ou menos, né? Eu não lembro de cabeça, mas é 40 e poucos por cento. Cerveja, deve ser 60%, 70%. Produtos de cesta básica é menos, mas na média, 50%. Em outras palavras, se você recebeu 6,5%, desculpa, se o teu salário era 10, você recebeu 6.500 na mão, no fundo, esses 6.500, tudo que você for comprar, metade é imposto. Então, no fundo, esses 6.500 vale 3.250. Só que você custou para a empresa 19. Aí, pronto, agora os 3.250 é teu. Não, meu querido, desse dinheiro você vai pagar IPTU ainda, vai pagar IPVA. Você entendeu, cara? Você vai ter que pagar a escola particular para o seu filho, porque você teve o teu salário descontado ali para pagar os impostos, só que a escola que o Estado entrega é uma porcaria. Aí você vai ter que pagar. A primeira coisa que uma pessoa quando melhora de vida, Joel, é tirar o filho da escola pública e botar na escola particular. Porque ele quer o melhor para o futuro do filho. Então você paga 2 vezes. Aí você já pagou por segurança pública, mas o Estado sequer tem controle do território, porque tem bandidagem, tem PCC, tem Comando Vermelho, você tem um monte de facção que domina, porque o Estado não tem controle sequer do território, de muitos lugares. E aí você tem que pagar segurança. Aí você vai morar no condomínio fechado, vai pagar um carro blindado, você vai pagar seguro. Mas aí é o seguinte, você pagou pelo SUS. Você pagou pela educação, você pagou pela saúde pública. Mas agora, com aquele 3.200 de um salário que era 10, que você custa 19, você vai ter que pagar agora plano de saúde. Então, esse sistema escraviza as pessoas. Não é o empresário que escraviza a pessoa, é o sistema que escraviza. E ele se traveste de amigo, cara. Não é amigo, é inimigo. Quando as pessoas entendem que é inimigo, aí o jogo muda. Aí ela vai ter uma outra postura. Entendeu? Eu sempre achei balela. E aí, cara, a solução é quando você precisa ter coragem de se desprender disso, porque pensa que toda a manada tá indo em direção do sistema, né? Todo mundo, seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, todo mundo tem esse valor. Quantas vezes eu ouvi, mas você não vai ir na sua aposentadoria, como é que vai ser? E se você fica doente? Quantas vezes eu ouvi esse tipo de situação? Eu entendo as pessoas, porque quando você conhece um modelo de vida, qualquer coisa que esteja fora desse modelo, porque esse modelo você aprendeu com teu pai, com a tua mãe, com a tua família, teus vizinhos, na televisão. Não é fácil você se desprender da manada, não é fácil. Você, quando decide se desprender desse fluxo, você leva um tempo até você ter resultado. E durante esse período, é taxado de maluco, de irresponsável, não é? Que você não tem um emprego com carteira assinada. Eu nunca quis. Depende de mim, eu não dependo do sistema mais. Não, mas não tem nenhuma segurança. Mas o sistema, da qual segurança? Estabilidade não existe. Começou aí, essa minha frase. Qual a segurança que o sistema me dá? Segurança de que eu vou arrumar um emprego e no final vou me aposentar pelo INSS? Isso pra mim é tenebroso. Isso pra mim não é risco, é a certeza de um caminho em que eu vou sucumbir à mediocridade na minha velhice. Não tem como alguém viver bem pelo INSS, não tem como. Não existe a possibilidade. É porque o topo do INSS... 8 mil reais. 8 mil reais. 8 mil reais é o teto. A maioria não ganha nem 2 mil reais. É verdade. Então, é isso que eu quero pra minha velhice? Depender do Estado nesse nível que eu quero? Negativo. Pra mim, o grande risco é você apostar nesse caminho. Então, a aposta desse caminho, pra mim, era fora de cogitação. Eu não recebi herança. Meus pais não me deram valores, honestidade, palavra. Mas não recebi patrimônio de herança.
nem teria nenhum patrimônio. Então, eu tinha que fazer acontecer. E o sistema não me oferecia isso. Se você pudesse mandar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas, essa mensagem vai chegar em todos os canais, multiplataforma. Que mensagem seria essa? Eu vou deixar uma mensagem em consonância com esse nosso episódio aqui hoje. Tá. Uma mensagem seria: não desperdice a sua vida com medo de sair da caverna. Não desperdice sua vida com medo de largar o sistema. O sistema não é seu amigo. Ele diz que é seu amigo. Ele diz que vai te dar garantias. Ele diz que vai te proteger. Ele não vai te proteger. Na primeira oportunidade, o sistema vai te abandonar. Na primeira oportunidade, alguém vai dar uma canetada e você vai ficar a ver navios se você acreditar no sistema. E se nada disso acontecer, você vai terminar sua vida recebendo uma mixaria da aposentadoria estatal. O Estado não é seu amigo. Não é seu amigo. Sinto te informar. Ele não merece que você tenha essa confiança e deposite a sua expectativa do seu futuro, seu e da sua família nele. Você precisa cuidar da sua vida. Você precisa cuidar da sua família. Então, para isso, você precisa sair do sistema e aprender algumas ferramentas para você jogar esse jogo, estando no sistema, mas jamais pertencendo a ele.